Boa tarde, turma do quinto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam todos bem. Hoje é sexta-feira, mais um dia com a graça de Deus. E hoje nós teremos aula de filosofia. Então eu convido vocês a pegarem um livro de vocês, certo? E abrirem lá na página 102, onde nós teremos como título da aula de hoje os cidadãos invisíveis, tá? Então eu convido vocês a acompanhar a leitura com a tia, para que nós possamos entender quem são esses cidadãos invisíveis, né? A palavra invisível se refere a algo que não se pode ver. Disso todos sabem. Não há dúvidas, porém as palavras podem ser associadas a diversos significados, dependendo da cultura ou do tipo de evolução que as sociedades têm. Então, essa palavra, como já foi dito na leitura, a palavra invisível é algo que nós não podemos ver, né? Diante a cidadãos invisíveis, são os cidadãos que nós vamos ver agora, que são cidadãos que não fazem parte, né? Segundo o governo, eles não estão dentro dos cadastros, dos programas do governo, tá? Associado a uma pessoa, isso significa que essa habilidade, ou seja, que não é reconhecida como cidadã. Então, muitas pessoas nascem, crescem, né, e vivem aleatórios, vivem nas ruas, vivem sem documentos, vivem mesmo assim no meio do nada, né? Esses cidadãos são considerados pessoas invisíveis para a sociedade, tá? Quando esse termo é associado a uma pessoa, isso significa que não teria visibilidade. Então, as pessoas, nós como pessoas, muitas vezes nós não enxergamos essas pessoas que vivem nas ruas, que são mendigos, parte do nosso dia a dia, tá? As diversas mudanças nas relações humanas que observamos nos dias de hoje, o consumismo exagerado, os preconceitos e alguns conflitos tornam pessoas invisíveis e imperceptíveis no convívio social. Então, assim, essas pessoas, elas são pessoas que sofrem preconceito, né? Em muitos casos, nós, enquanto seres humanos, nós acabamos tendo esse preconceito com aquela pessoa que passa fome, que às vezes nós vemos no meio da rua que está passando fome, que não tem uma moradia digna, que não tem um alimento digno, né? E aí, que não tem onde dormir. E aí, dentro desse contexto, no Brasil existem mais de 100 mil pessoas que vivem nas ruas. Então, é uma quantidade muito alta, na verdade, é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, nós, enquanto pessoas, cidadãos, nós temos que ter, né, essa compaixão com o nosso irmão, com o nosso próximo, tentar não ver essas pessoas como invisíveis, mas sim como pessoas que necessitam de uma ajuda. Infelizmente, essa é uma dura realidade que diz a respeito às pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não têm documentos de identificação, mendigos, moradores de ruas e imigrantes clandestinos. Todos eles sofrem desse mal, que afeta diariamente sua dignidade humana, pois, se não são reconhecidos como pessoas, também não têm seus direitos respeitados. Então, assim, essas pessoas, elas acabam o quê? Esses mendigos, essas pessoas que vivem na rua, que são consideradas pessoas invisíveis, elas acabam perdendo a qualidade de vida, né? Elas acabam criando o seu mundo, né? Por quê? Porque a sociedade, ela não consegue enxergar uma pessoa como essa. E aí, elas acabam se tornando pessoas que não têm direito, que não têm os seus direitos por não possuírem documentos, por não estarem cadastrados nos planos, no governo, né? Nos programas do governo. Então, isso é bem complexo.
Assim, a sociedade perde a qualidade de vida, há mais isolamento social, porque essas pessoas elas acabam se isolando da sociedade, né? Se isolando do mundo. O preconceito impede novas relações e mais pessoas vivem numa situação a que se dá o nome de indigência. Vivem como se não existissem e sentem na pele o descaso das outras pessoas em relação a elas. Então, o que acontece? Acontece que essas pessoas que são consideradas como indigentes, pessoas invisíveis, elas acabam criando o mundo delas e acabam se tornando assim pessoas que sabem que não tem a condição, infelizmente, né, de suprir a sua necessidade. Então, os indigentes são esses tipos de pessoas que não têm condições de suprir as necessidades, né, as suas necessidades. Por isso, eles recebem esse nome de indigentes. É necessário que haja uma mudança no jeito de ver as pessoas, que são justamente aquelas que mais precisam de amparo e ser incluídas na sociedade, de modo que tenham seus direitos resguardados e a sociedade possa ser menos injusta e mais cidadã. Então, assim, nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós devemos, né, viver, né, com pessoas que enxergam essas pessoas invisíveis, porque elas estão ali, elas existem para a nossa sociedade, tá? Colaborar, eu acho que essa é a palavra certa. Nós deveríamos colaborar com essas pessoas que se acham, né, indigentes, que em muitos casos não são. Às vezes o que falta é ajuda, o que falta é uma mãozinha, o que falta é ter compaixão ao seu próximo, para que nós possamos assim ajudar o nosso próximo, certo? Olha, então assim, eu digo para vocês, jovens, crianças do 5º ano, que no Brasil, que existem mais de 8 milhões de meninos e meninas que em torno de 14 anos até 14 anos que vivem nas ruas, que vivem em extrema pobreza, tá? Então, assim, vocês enquanto jovens, enquanto crianças, agradeçam primeiramente a Deus por ter colocado uma mãe, um pai, um responsável que vocês têm, um tio, uma avó, porque assim vocês não são cidadãos, né, invisíveis, muito pelo contrário, vocês têm, né, quem cuide de vocês, vocês têm o amor, vocês têm o alimento de cada dia, vocês têm a morada de vocês, certo? Então, agradeçam, que é tão bom quando nós podemos, né, ter tudo isso com a graça de Deus, enquanto milhares de pessoas sofrem como indigentes nas ruas, tá? E aí nós temos uma atividade que está lá na página 103, que ela tem as respostas pessoais, certo? Tem a primeira questão que diz assim: a quem o texto chama de cidadãos invisíveis? Segunda questão: por que isso acontece? É o que eu acabei de falar. Por que acontece? Porque nós vemos que, infelizmente, né, existem pessoas que são consideradas indigentes, existem pessoas que elas acabam se tornando pessoas invisíveis por morar na rua, por não ter uma morada, por ser um mendigo. Existem muitos fatores que contribuem. Terceira questão: quais prejuízos essa conduta pode causar à sociedade? É uma resposta pessoal. Como podemos agir para que isso não aconteça? É o que eu acabei de falar, né? Acredito muito em compaixão ao próximo. Quinta questão: explique com as suas palavras a frase ultimamente o mundo anda muito doente. Explique também como curar essa doença referindo a na frase. Então também é uma questão pessoal, tá? Onde vocês irão responder, certo? E eu vou esperar as fotos para que eu possa dar uma olhada, fazer a correção, tá bom? E aí nós temos lá na página 104 uma história, tá? Onde vocês irão, vamos ler com a tia. Vamos lá, acompanhe a leitura aí da casa de vocês. Chamada de Cavaleiro do Amor, de Sylvia Smith.
Um dia, numa praça, um jovem exibia seu coração, o mais bonito daquela cidade. Uma grande multidão se aproximou e admirou aquele coração, pois ele era perfeito. Não havia nele um único sinal que lhe prejudicasse a beleza. Todos conheciam que realmente era um coração mais bonito que já haviam visto. O jovem estava vaidoso e o ostentava com crescente orgulho. De repente, um velho homem, montado em um cavalo, surgiu do meio da multidão e desceu ao chão e bradou: seu coração nem de longe é tão bonito quanto o meu. O jovem e a multidão olharam para o coração do velho homem. Batia fortemente, mas era cheio de cicatrizes. Havia lugares onde faltava pedaços e também partes com exércitos que não se encaixavam bem, que tinham as laterais ressaltadas. A multidão se espantou. Como pode dizer que o seu coração é o mais bonito? O jovem olhou para o coração do velho homem e disse rindo: o senhor deve estar brincando. Compare seu coração com o meu e veja. O meu é perfeito e o seu é uma confusão de cicatrizes e emendas. Sim, disse o velho homem. O seu tem aparência perfeita, mas eu nunca trocaria o meu por ele. As marcas representam pessoas a quem dei o meu amor. Eu arranquei pedaços do meu coração e dei a elas. E muitas vezes elas me deram pedaços de seus corações para que eu colocasse nos pedaços deixados. Como esses pedaços não eram do tamanho exato, hoje parecem incertos, feios e grosseiros, mas eu o conservo para as lembranças do amor que compartilhamos. Que linda essa história, né? É uma história chamada de Cavaleiro do Amor, onde conta um jovem que achava que tinha um coração perfeito, sem defeitos, por ser jovem, por não ter tantas experiências, comparado a um senhor, né? No qual ele já era bem experiente, bem vivido, já tinha passado por muitas coisas e tinha deixado vários pedacinhos do seu coração com pessoas que amavam, e as pessoas que amavam o retribuíam, né? Então que nós possamos ter um coração igual desse Senhor, um coração que ele possa retribuir, que ele sirva de aprendizado, né? As cicatrizes que muitas vezes nós passamos, que nós deixamos com outras pessoas, que a nossa vida sirva de lição, que nós não fiquemos com o coração ferido, mas que nós possamos aprender com tudo aquilo que muitas vezes fere o nosso coração, tá bom? Então essa foi nossa aula de filosofia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aguardando, tá bom? As atividades pessoais. Mandem, quem não for para a escola nas aulas presenciais, mandem para a tia no meu PV. E quem for, a tia vai dar uma olhada em sala de aula, tá bom? Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus, meus amores. Um bom final de semana para vocês, tá? Com todos os cuidados possíveis, certo? E até nossa próxima aula. Tchau!